Aleluia. Oh, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus nos diz, no livro de Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero explicar que o que significa ter a mente de Cristo. Amém. Vou recuar um pouco que é para podermos perceber. Versículo 11, no mesmo capítulo, diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Quer dizer que quem tem o Espírito do mundo compreende as coisas do mundo. Diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você conhece as coisas do Espírito de Deus, porque você recebeu o Espírito que provém de Deus. Não é? Uau, que maravilha. 12, 13, aliás. As quais também, essas mesmas coisas, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou simplesmente o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ter a mente de Cristo significa termos entendimento espiritual e ter a capacidade de perceber as coisas que só com o Espírito de Deus são possíveis percebê-las. Então, por nós percebermos as coisas espirituais da parte do Espírito de Deus, é porque recebemos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que cria em nós esta habilidade divina de interagir e compreender as coisas do Senhor Jesus. Esta é a mente de Cristo. Então, quando dizemos que nós temos a mente de Cristo, não fica aí viajando e achando que não é possível que eu tenha esta mente. Você tem a mente espiritual, a mente de Cristo. De outra forma, você não poderia compreender as Escrituras. De outra forma, você não poderia ter revelação. De outra forma, você não poderia ter entendimento espiritual. Lembra que quando você lê a tua Bíblia, de repente, como se um versículo saltasse para você e se conectasse com outro versículo, você entende tudo. É a mente de Cristo em operação. A mente de Cristo em operação. Mas nós lemos aqui a Bíblia, que essas coisas que também lhes falamos, não é? Não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Já reparou como vocês lêem uma passagem que fala de simplesmente o símbolo de uma bomba, e você viu lá a água, você lá viu o vinho, e do nada você sabe que isso está falando do Espírito Santo, aquilo simboliza isto, ok? É a mente de Cristo em operação. Por isso que você consegue perceber um leigo, alguém que não tem o Espírito de Deus, ele vai ler e passar, que história engraçada. Eles fizeram isso com vinho, mas por quê? Ok. Não consegue perceber porque o Espírito não está nele. A mente de Cristo não está em operação. Lembre que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, quando viesse, nos conduziria a toda a verdade e nos lembraria do que Jesus disse. Percebe? Ele nos diz aqui, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é o que estamos a falar, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, ter a mente de Cristo significa ter discernimento espiritual, de compreender as Escrituras, de compreender eventos espirituais. Eu não disse discernimento de espíritos, eu disse discernimento espiritual. Discernimento espiritual significa entendimento, capacidade de desvelar eventos, mistérios e coisas reveladas lá nas Escrituras. Agora, discernimento de espíritos é uma habilidade dinâmica da parte de Deus, de você ver e ouvir na arena do Espírito, é outra coisa.
Vamos separar aqui. Versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém discernido. Significando, quando você tem a mente de Cristo, você pode compreender os homens, você pode compreender as pessoas deste mundo, você pode compreender a escravidão em que eles passam, você pode compreender a malícia deles, você pode discernir, entender como é que eles vivem, mas eles não podem compreender a você. Percebe? Que bom. Versículo 16 é o nosso versículo-chave. Diz que, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Nós temos a mente de Cristo. Esta é a primeira fase. Você tem que crer nisto. Você tem esta mente. Deus não está nem um pouco pedindo teu conselho se deve dar a alguém esta mente. Deus não está tentando aprovar você para te dar esta mente. Você não precisa fazer nada para tê-la. Você não precisa jejuar para tê-la. Desde o dia que você disse eu aceito Jesus, Deus acreditou isto a você. Você tem a mente de Cristo. Isto é uma realidade total. Mas existem níveis nisto. Você pode viver com esta mente a ponto de crescer e desenvolver, tal que não somente você tenha revelações, êxtases, momentos em que a mente de Cristo opera, você pode fazê-la operar completamente dia e noite, tal que teus pensamentos se tornem as escrituras. Como você pensa que o apóstolo Paulo podia aconselhar o povo dizendo, olha, no meu parecer, isto e aquilo, e nós sabemos que as escrituras estão na palavra da Bíblia, são inspiradas pelo Espírito Santo. Como é que era isso? O Espírito Santo vinha e dizia, Paulo, escreva isto. Não. Paulo sentava e escrevia para uma determinada igreja aquilo que lhe vinha em sua mente, em seu espírito. E isso, por causa da mente de Cristo que estava operando nele, não em alguns momentos, mas constantemente, dia e noite, ele podia escrever debaixo da operação do Espírito Santo, com muita mais frequência, com muita mais regularidade. Não é porque ele era apóstolo Paulo, é porque ele era desenvolvido espiritualmente. E no próximo vídeo, você ficará sabendo, não é? Como ativar uma dimensão maior da mente de Cristo. Esta é a primeira fase que tu deves compreender que tu tens, não é? Maravilhoso, não é? Quando nós seguindo Emerson Holmeitzen, até a próxima. Deus abençoe. Amém.